Bom dia, primeiros anos. Vamos para a correção aí do PET 4, semana 3 de vocês, que aborda as funções exponenciais, correto? Então, vamos lá. Questão 1. Lembrando que a função exponencial, ela é dada pela regra geral. F de x é igual a x é igual a elevado a x. E a é a base, né? Então, a incógnita estará no expoente. Se você assistiu à aula de introdução, você vai lembrar disso. Se não, vai complicar um pouquinho a sua vida. Lembrando que f de x, g de x, p de x, q de x, tudo são valores y. Na questão 1, ele te pede para traçar o gráfico ou representar as seguintes funções no plano cartesiano. E fazer isso é fazer a curva da função. Então, você vai atribuir valores para x aleatórios, né? Então, eu coloquei -2, -1, 0, 1 e 2. Que acontece? Quando o x for -2, eu vou lá na função, onde for x eu coloco -2. O expoente sendo negativo, eu inverto a base, que é 3, vai virar 1/3. E aí o expoente fica positivo, me possibilitando o cálculo. Então, 1/3 ao quadrado é a mesma coisa que 1/9, ok? Então, tá lá. Se x for -2, o y vai ser 1/9. Para x valendo -1, 3 a -1, inverte a base, faz o cálculo igual foi feito aqui, você encontrará 1/3. Se x for 0, qualquer número diferente do próprio zero elevado a zero é igual a 1. Se o x for 1, 3 elevado a 1, 3, e sendo 2, 3 ao quadrado, 9. Você vai lá no seu plano cartesiano e vai marcar os pontos. Então, -2 em y, você terá 1/9, -2 em x, você vai ter 1/9 no eixo y. Mais ou menos isso aí. Então, você marca o ponto, tá certo? Para possibilitar o traçado da curva. Se o x for -1, o y é 1/3. Então, você vai ter um pouquinho maior lá, 1/3. Marcou o ponto. Aqui eu já coloquei traçado, porque eu encontrei ele pronto. Depois, 0 e 1. Então, o ponto estará em cima do eixo y. O próximo ponto seria x valendo 1, então o y vale 3. Você deve se lembrar aí de aulas anteriores, você vai ligar os dois valores das coordenadas. Então, o ponto ficaria lá, ó. Depois, x valendo 2, o y vale 9. Então, você vai marcar o ponto localizando, né? Só que não é 5, é 9, estará bem lá em cima. Então, você vai marcar o ponto e traçar o seu gráfico. Quando eu traçar o gráfico, ficará essa curva aí que está em amarelo, tá? Essa é a curva da função exponencial. Na letra B, a gente tem que g de x é igual a 5 elevado a x. Nesse caso, eu fiz as mesmas substituições, chamei x desses valores aqui, ó, e fui substituindo na função. Aqui não seria f, seria g, mas não interfere em nada porque todas elas é y. Então, se x for -2, a gente vai ter 1/25 avos para y. Então, aqui eu coloquei 0 menos 1, aqui seria o -2. 1/25 avos, você vai dividir o seu espaço em 25 partes. Então, 1/25 avos estaria bem próximo do zero. Então, marcando isso aí, eu vou ter o ponto mais ou menos localizado nessa posição. F de -1 significa que o x vale -1. Se o x vale -1, o que acontece? O x valendo -1, eu encontro o y valendo 1/5. Então, tá aqui, marca o ponto para te possibilitar o traçado da curva, correto? Depois, o x vale 0, o y vale 1, em cima do eixo y. Para x igual a 1, eu tenho y igual a 5. Então, ficaria o ponto aqui.
Depois, x valendo 2, que está aqui, eu tenho y valendo 25. Não foi possível colocar, mas eu vou colocar aleatoriamente. Vou colocar por aqui, tá? Seria mais no alto. E aí, você vai traçar a curva da função dada. A curva seria essa curva que passa por todos os pontos aí determinados. Na letra C, eu não vou ficar fazendo, tá? Você já sabe o que foi feito, você já sabe marcar os pontos, aí você vai traçar a sua curva. Então, menos 2 com 25, menos 2 com 25. Estaria lá bem no topo, que não deu para colocar aqui também. Menos 1 com 5, menos 1 com 5, estaria aqui. Depois, 0 e 1, tá aqui. 1 e 1 quinto, x vale 1, y vale 1 quinto. Então, marca o ponto. Depois, x valendo 2 seria 1/25avos. Estaria mais próximo ainda do eixo x. Então, traçando a curva, você vai ter que ligar todos os pontos que você marcou, correto? É claro que o meu aqui, eu não sei usar o GeoGebra ainda, então vai ficar meio feinho assim. E você vai proceder da mesma forma para as demais questões, tá ok? Então, eu vou deixar a letra D aí para você marcar. Qual é o ponto comum dos gráficos? Se você observar, o ponto comum que vai aparecer vai ser x igual a 0 e y igual a 1. Esse é o ponto comum dos gráficos. Os gráficos interceptam o eixo x das abscissas. A função exponencial jamais vai interceptar o eixo x. Ela se aproxima cada vez mais, tá? Mas ela não toca o eixo x. E é para classificar cada função como crescente ou decrescente. Deixa eu voltar aqui. Nesse caso aqui, ó, a função começa no eixo y, lá do mais infinito, e vai diminuindo os valores em y, correto? Então, eu aumento o valor de x, diminui o valor em y. Então, essa função é decrescente. Se eu voltar mais uma aqui, deixa eu ver. Esta função, eu aumento o valor de x, os valores de y também vão aumentando. Então, essa função é uma função crescente. Então, você vai classificar as demais aí como crescente ou decrescente. Se o a for maior do que 1, então a função é crescente. Se o a for maior que 0 e menor do que 1, é isso? Deixa eu ver aqui primeiro, deixa eu confirmar. Aqui, ó, 1 quinto. Você percebeu que ela é crescente. Então, 1 quinto é maior do que 0, mas é menor do que 1. Então, ela sempre vai ser decrescente. Depois, na próxima questão, tá aí, ele fala do alcance das redes sociais nas nossas vidas, como que a coisa anda rápido, mas só para abordar a seguinte situação, que está toda errada. Por quê? Quando ele pede aqui, ó, o valor de a na função, ele diz que isso tá aqui estranho, ó, é a, isso significa vezes, tá? A vezes 3 elevado a x. Quando ele pede o valor de a, o que acontece? Se eu substituir o ponto na função, substituir isso, eu vou achar a igual a 1. Como que eu vou substituir? Eu vou lá na função dada, f de x é a vezes 3 elevado a x. F de x é y, e o y aqui são as visualizações. Então, eu teria que colocar 3 é igual a vezes 3 elevado a x. O x é o tempo aqui é 1. 3 elevado a 1 é 3. Então, eu teria 3 é igual a 3a. E passando isso para o outro lado, 3 dividido por 3 vai dar 1, ok? Então, eu teria a igual a 1. Mas o mesmo não acontece para os demais pontos. Quando eu substituir esses valores, por exemplo,
27 é igual a A elevado a X. Se o X é o tempo, 2, correto? Então, vou colocar aqui. Como é que é? Esqueci. 3 elevado a X, né? Desculpa. A vezes 3 elevado a X. 3 ao quadrado é 9, então eu teria 9A igual a 27. E o A não seria mais 1, o A seria 3. Por quê? 27 dividido por 9 são 3. Então, para mim, existe uma incoerência, um erro aqui. Então, para que funcione certo, isso aqui deveria ser 9. Sendo isso 9, então o valor de A vale 3, tá? Considerando que aqui é 9. Por quê? Numa função não pode a primeira linha ser um valor e o A ser diferente para os demais. Então, eu estou fazendo uma correção aí, supondo que o primeiro valor de visualização não seja 3, seja 9. Tranquilo? Bom, na letra B, quantas pessoas viram o vídeo após 1 hora da primeira publicação? Aqui tá falando hora, aqui tá falando minutos. Então, eu tenho que transformar 1 hora em minutos. E 1 hora em minutos são 60 minutos. Eu vou lá na minha função, então a função ficaria f de x é igual a que multiplica 3 elevado a x. Então, o que acontece? Se o A é 3 vezes 3 elevado a 60. Como é potência de mesma base, eu posso conservar a base, que é 3, e somar os expoentes, que é 1 mais 60. Então, 3 elevado a 61 é o número de pessoas a visualizarem tal informação em 1 hora. Eu nem me atrevo a fazer esse cálculo. Na letra C, é o seguinte, ele quer o tempo após 1000 Não, ele quer quanto tempo o vídeo leva para superar 1000 visualizações. Nesse caso, se eu for substituir ao pé da letra, eu cairia em um item que vocês não viram ainda, que é o logaritmo. Então, a gente vai fazer aqui contando isto, tá? Em 4 minutos são 243, correto? Então, em 5 minutos, o que eu vou fazer? Eu vou lá na minha função, que é f de x igual a 3, que multiplica 3 elevado à quinta potência. No lugar do x, eu vou colocar o 5. Então, f de x seria 3 elevado à sexta potência. Literalmente, cálculo. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Então, eu teria que fazer 27 vezes 27. 27 vezes 27, eu vou ter 7 vezes 7, 49, vai 4. 7 vezes 2, 14, com 4, 18. 2 vezes o 7 são 14, vai 1. Eu deveria ter feito as contas e deixado pronto, mas eu não fiz. 2 vezes 2, 4, com 1, 5. E aí, você vai somar, correto? Então, vai dar 9.699, se as contas estiverem certas. Bom, então não é após 5 minutos. Você vai testar com 6, vai jogar na sua função e vai verificar se ultrapassa as 1000 visualizações. Mas vai ficar 3 elevado a 7. Como eu fiz 3 elevado a 6, basta multiplicar isso aqui por 3. Quando eu multiplicar isso por 3, com certeza vai superar os 1000. Então, após quanto tempo, né? A gente testou para tempo igual a 5, então tempo igual a 6. Vai atingir isso em t igual a 6. Na próxima questão, é uma questão do Enem, né? Ele te dá
que o Sindicato dos Trabalhadores de uma empresa sugere que o piso salarial seja R$ 1.800, propondo um aumento percentual fixo por cada ano dedicado ao trabalho. Esta expressão aqui, ó, corresponde à proposta salarial em função do tempo de serviço, tá? E ter dado em anos. De acordo com a proposta do sindicato, o salário do profissional da empresa com 2 anos de serviço será em reais de quanto? Então, o que você vai fazer? Você vai pegar a sua função, esse símbolo aqui é multiplicação, 1.800 vezes 1,03 ao quadrado. Por que ao quadrado? É após 2 anos. Calculando isso, 1,03, eu vou ter isso. Multiplicando os dois, o valor é de R$ 1.906,62. Opção E como resposta. Na questão 5, é uma questão de análise mesmo, tá? Então, tá bem ruim a imagem dos gráficos, mas 0, 0,2, 0,4, 0,6, 0,1. Aqui, ó, é um ano, tá? E aí vem 1,2, até 2 anos. Bom, o que se quer saber? Ao abrir um negócio, um microempresário descreveu suas vendas em milhares de reais, unidade monetária brasileira, durante os 2 primeiros anos. No primeiro ano, suas vendas cresceram de modo linear. Posteriormente, ele decide investir em propaganda, o que faz com que suas vendas cresçam de modo exponencial. Eu quero saber qual é o gráfico que melhor representa a situação. Então, a gente tem que ficar atento que para o primeiro ano é linear, ou seja, a representação é uma reta. E a partir do segundo ano é exponencial. Então, você vai ter que identificar lá as possíveis situações. Então, quando eu tenho aqui, ó, 1, por exemplo, aqui, o 1 tá aqui, certo? Então, no primeiro ano, daqui para cá, até parece ser uma reta, porque quando é modo linear, a representação é uma reta. Só que começa uma curva. Então, não pode ser a letra A. Na letra B, tá de cara que não é, não é? A gente consegue visualizar com clareza que é curva. Na opção D, até o primeiro ano, aqui é reta. Mas acontece que prossegue reta, então letra C também não é. Que na próxima, então, não. A não, B não, C não. Na letra D, no primeiro ano, tá aqui, ó. Até o primeiro ano, você pode perceber que é linear, tá certo? E após o primeiro ano, começa a curva. Então, quer dizer, após o segundo ano, exponencial. Então, para mim, até agora, é a opção D. Mas você vai ter que olhar a próxima opção, tá certo? E eu repeti, eu só repeti. Na letra E aqui, né, não é reta até o primeiro ano, porque o primeiro ano tá aqui, ó. Então, não é, porque aqui tem uma curva. Então, portanto, seria a opção D como resposta correta. Bom, pessoal, fiquem com Deus, boa aula. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. E em relação à questão lá das informações do meio, tá? Meio virtual, né? Chegando informações aí, essa questão, ó, eu não aprofundei muito nela, porque se for aprofundar, eu preciso de maiores informações, ok? Boa aula para vocês, boa tarde, fiquem com Deus.